ainda com a semente prometida que Deus prometeu, primeiramente a Adão e Eva, lá no Éden. Depois, a promessa passou a Abraão, como vimos no vídeo anterior. E agora, a promessa do Mashiach, que viria na descendência de Isaac. É importante lembrar que Abraão ele teve um filho chamado Ismael. Só que a promessa para a descendência prometida no Éden não passaria por Ismael, mas passaria por Isaac. E isso será confirmado nesse vídeo de hoje. Prestem bem atenção em Gênesis, capítulo 17, verso 19. Gênesis, capítulo 17, verso 19, que diz: Deus lhe respondeu: De fato, Sara, a tua mulher, te dará um filho, e chamarás de Isaque. Estabelecerei com ele, com Isaque, a minha aliança, aliança perpétua, para a sua descendência. Então, Deus promete a Abraão que a descendência prometida iria por meio de Isaque, mesmo que neste período Sara era uma idosa e estéril. Mas a promessa foi feita a Abraão de que a sua semente ela iria prosperar e ele teria um filho chamado Isaque. Isso aconteceu? Sim, podemos continuar lendo os relatos de Gênesis 17 e também vamos ver só mais um verso aqui em Gênesis, agora, um pouquinho mais para frente, em Gênesis 21. Gênesis 21, verso 12. Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isto mal por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamado a tua descendência. A questão aqui era que Ismael, o filho mais velho de Abraão, caçoara da criança Isaque quando foi desmamado. E Sara, ao ver aquilo, ela falou para Abraão mandar embora tanto Agar quanto a Ismael. Abraão ficou muito chateado porque Ismael era seu filho. Abraão, nessa ocasião, tinha dois filhos, Ismael, que foi gerado por meio de uma escrava egípcia de nome Agar, e agora ele estava muito feliz, né, por ter tido com Sara o seu filho, o filho da promessa. Mas quando Sara pede para Abraão mandar embora Agar e seu filho Ismael, Abraão se entristece muito. E Deus, ele fala essas palavras para Abraão, que era para ele atender o que Sara estava dizendo, pois é por meio de Isaac que a descendência de Abraão iria continuar. Né? Lembra que nós estávamos estudando a palavra descendência da raiz zerar, que é a semente, olha aqui, semente, ok? Agora, percebam que a promessa foi dada a Abraão e aconteceu aqui a primeira seleção. Vamos aqui rapidinho. A primeira seleção, então, na linhagem dos patriarcas, acontece neste momento. Vamos fazer aqui rapidamente um desenho para vocês entenderem. Então, Abraão, ele tinha uma esposa chamada Sara
que tinha uma concubina chamada Agar. E da concubina, ele tinha um filho, né, o seu primogênito, chamado Ismael. Ok? Então vamos lá. De Sara, de Sara. Não é o que eu quero. Eu quero fazer uma coisa diferente. Quer ver? Só um pouquinho. Abraão, Sara, Agar, Ismael e Isaac. Tudo na forma portuguesa. Lembrando que esposa, concubina, concubina. Tá bom? Só para vocês lembrarem aí. E aí, ele se relacionou com Agar e gerou Ismael. E ele se relacionou também com Sara e gerou Isaac. A questão era, ela era a esposa legítima e ela era a concubina. Então, a primeira seleção que Deus faz para Abraão é Sara, excluindo Ismael e Agar da descendência do Mashiach. Então, a descendência do Mashiach passaria por Isaac e não por Ismael. Conseguiram entender? Foi o que foi dito aqui para nós. Então, Abraão, ele tomou, né, Agar e mandou embora com o menino. O resto dessa profecia aí e o seu cumprimento, ela está contada para nós aqui, ó. Abraão gerou quem? Isaac. Então, Isaac se tornou descendência de Abraão. Embora Abraão também tivesse outro filho chamado Ismael. Mas a descendência do Machia seria por Isaac. E aí, o livro de Hebreus, judeus nazarenos, né? Judeus, vamos dizer assim, messiânicos. Esse livro no capítulo 11, lá no verso, vamos ver aqui, verso 17, diz assim: por uma obra de fé, Abraão ofereceu Isaac ao ser provado e deu seu único filho, no qual a promessa foi recebida. Então, veja que Isaac era a promessa recebida que Deus fez a Abraão. Está escrito aqui, ó, a promessa recebida. Quem que era a promessa recebida? Isaac, ou Isaac. Então, a promessa que o Mashiach viria por meio de Abraão, depois Deus falou que viria por meio de Isaac, ou Isaac, e aqui está a comprovação bíblica no Novo Testamento falando exatamente isso.
18. A quem fora dito, em Itzá será chamado a sua semente. Em Itzá ou em Isaac viria a semente. Não é impressionante como as profecias apontam para o verdadeiro Mashiach? Espero que este vídeo te ajude a identificar o verdadeiro Mashiach de Israel. Continue ligado que nós vamos continuar com essa sequência de vídeos que ajudará você a identificar o querido Mashiach e Salvador de Israel.